Carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 28. Nós vamos ler dois textos chaves. Amém? Desde já quero agradecer a oportunidade por estar aqui, fazendo parte dessa festividade, esse simpósio, né, na igreja Ministério Semeando. Que Deus possa abençoar o pastor Elan, sua família e todos os irmãos que vieram aprender a palavra de Deus. Amém? Quantos acharam, diga amém. Quem veio aprender, diga aleluia. Aleluia. Amém. Se eu não saber, pergunta para o pastor Erlan. Estou brincando, tá, irmãos? Diz assim um texto. Primeira carta de Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curas, de curar, socorros, governos, grave bem essa palavra, e variedade de línguas. Agora abre sua Bíblia lá, carta de Paulo à igreja de Roma. Roma, carta de Paulo à igreja de Roma, que é conhecido como Epístola aos Romanos, né? Capítulo de número 12 também, versículo 8. Diz assim o texto: ou o que exorta, use esse dom em exortar, ou o que reparte, faça com liberalidade. O que preside, guarde bem essa palavra, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Senta adorando ao Senhor. Se você trouxe papel e caneta, anote aquilo que você achar importante, tá? Trouxe alguns materiais aqui para compartilhar com os irmãos. Fiz uma apostila aqui, ela estava meio que pronta, porque para produzir uma apostila precisa de dias, não é da noite para o dia, não. Uma coisa boa, relevante, bem produtiva, requer dias de estudos e de oração na palavra de Deus. Está aqui, princípio para uma boa liderança. Pastor Cleverson Abreu Farias é o escritor dessa apostila. E aqui eu vi várias outras, mas aqui me chamou a atenção que trata assunto, mas não vai dar para falar tudo, irmãos, porque esse assunto sobre liderança cristã, eu até parabenizo o pastor Erlan, porque é um assunto importante. E você não vê em muitas igrejas voltado o estudo propriamente para isso. Pode falar de líder, mas um estudo sistemático voltado para a liderança cristã, aqui em Mutum, o que eu vi é o primeiro, né? Eu não sei se os irmãos às vezes moram aqui, né? Mas eu não vejo, porque às vezes eles postam em redes sociais. Então eu quero parabenizar o pastor Erlan e toda a igreja, porque esse é um tema muito importante mesmo. Por quê? Porque precisamos despertar as lideranças em muitos aspectos acerca da obra de Deus. Amém? Nós lemos esses dois textos e eu quero falar hoje, abordar dois assuntos. Às vezes você vai entender sobre o princípio para uma boa liderança e também quero falar um pouco sobre, quem está escrito aqui? Oratória, né? Inclusive eu fiz um curso, né? Paguei quase R$300 sobre esse curso, é muito importante. Por quê? A primeira coisa que o líder tem que ter é o quê?
Eu estou falando de liderança cristã, tá? Num contexto cristão, tá? Líderes existem em todos os ambientes da vida, em todos os aspectos, tá? Para começar, a liderança, ela começa onde? Em casa, né? A Bíblia mesmo diz lá em Timóteo, o obreiro que não governe bem a sua casa, né? Que não preside o governo ou lidera, ele não é digno de liderar, né, a obra de Deus. O governo, ou presidir, ou liderar, ele começa em casa. Já não vamos tratar com detalhes. Uma coisa que o líder tem que ter, primeiramente, é Deus. Segundo, ele tem que ter uma boa comunicação. Como que eu vou ser um líder? Como que eu vou liderar algo se eu não sei me comunicar? Até o mudo se comunica hoje. Até o surdo, cego, se comunica através do tato, né? Há várias formas de se comunicar, verbal e não verbal. Se você olhar, é só você ver uma propaganda política, qualquer propaganda, você vai ver, sempre tem alguém tratando lá no cantinho, no quadradinho, as palavras em libras. É a pronúncia não verbal, mas está comunicando. Então, a comunicação, ela está em todos os ambientes. Em casa, no relacionamento conjugal, em todos os aspectos. Então, para o líder ser um ótimo líder, ele tem que ter uma boa comunicação, saber transmitir algo para aquela pessoa. Nós estamos falando sobre liderança cristã, tá? Inclusive eu trouxe até alguns livros aqui simples para indicação, tá? Às vezes você fala assim, mas para que isso? Ó, um exemplo aqui. Tem um manual de celebrações de ministros, dons e ofícios ministeriais, as 7 leis do ensino, que é muito bom esse livro, manual do obreiro. Deixa eu ver aqui. O culto e suas formas, fala da liturgia do culto, oratória, que é o curso que eu fiz, o livro sobre Neemias, que foi um grande líder no Antigo Testamento, e essa enciclopédia de A a Z. Mas por que você trouxe isso, que eu não sou pastor? Irmãos, líder não é só o pastor. O pastor, ele não lidera sozinho. Ele lidera com a assembleia, com as pessoas. Para começar esse estudo, eu queria fazer uma pergunta, e a minha forma de ensinar é diferente de pregar, tá? Você não vai ver eu gritando aqui e tal, é muito diferente, tá? Aqui, não podemos misturar as coisas. E eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto que a igreja participe, tá? Isso é muito importante, criar um clima, quebrar o gelo, e também você expor a sua ideia, isso é importante. Para começar, irmão, a primeira coisa que tem que saber, o que é ser um líder? Alguém pode dar uma ideia, falar? O que é para você ser um líder no contexto cristão? Alguém pode falar, se pronunciar? Não precisa ter vergonha, nós estamos entre irmãos. Somos todos irmãos. Fazemos parte do mesmo corpo de Cristo. Ser um guia. Olha, tem alguém que quer dar uma ideia? Ó, tomar a frente. Guia, tomar a frente. Alguém mais para se manifestar? Quer falar? Ah, pensei que você ia falar. Pode falar, irmão. Nós temos que treinar isso aqui desde. É aqui que você tem que aprender. Como é que você vai pregar o evangelho? Vai ficar mudo? Vai ter que falar. Tem que se pronunciar. E o primeiro inimigo da pessoa é a timidez. Eu estava falando agora um pouco sobre isso. É a timidez. O primeiro inimigo do líder, ou um dos primeiros, é a timidez. Para ele ser um líder, ele não pode ser tímido. Como que ele vai conviver socialmente com as pessoas? Se não haver uma comunicação, se não haver um confinamento, se não haver uma afinidade.
Eu nem entrei na apostila. Só para você entender que esse assunto é muito denso, é muito profundo. Vou dar aula aqui, amanhã vem outro lugar, mas esse assunto não fecha. É profundo. Liderança tem vários aspectos. E nós vamos se deparar com vários líderes aqui na Bíblia. Poderia citar Moisés, Neemias, José, Jetro, vários outros que fizeram parte da história da igreja. Paulo, nós vamos aprender com ele um aprendizado positivo e também negativo. A Bíblia, ao mesmo tempo que ela te ensina algo para tu fazer, ela também te ensina algo para tu não fazer. Você está entendendo? E já nós vamos ver um aspecto aqui de Moisés, um grande líder, mas houve-se uma falha nele. E Deus até permitiu com certeza para nos mostrar, para a gente não fazer igual ou cair no mesmo erro de Moisés, como eu vejo muitos líderes por aí caindo no erro de Moisés. Êxodo capítulo 18, se você ler a Bíblia lá, é bem enfático. Lá do capítulo 18, do versículo 1 ao 7, o texto é bem claro em dizer que Moisés deixou a sua família com o seu sogro. Ali a pouco, um dos problemas. Um dos problemas. Tem muitos líderes que ele é individualista. Ele quer liderar sozinho. E acaba cuidando do povo e esquecendo a sua família. O pastor ou o líder, qualquer líder, estou falando de pastor, qualquer tipo de líder, cooperador. Quando eu falo de líder, estou falando de cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, líder do ciclo de oração, líder das crianças, líder do departamento da obra social, todo tipo de líder que há dentro da igreja. Estou falando no âmbito todo. O primeiro aprisco que ele tem é a casa dele. O texto é bem claro em dizer: se não governa ou lidera a sua própria... Nós vamos ler esse texto aqui. Então, a liderança, ela se inicia, a formação da liderança, ela se inicia em casa. Não é assim? Desde criancinha, quem manda na casa é o pai, depois a mãe, e depois quem manda? O irmão mais velho. É o irmão mais velho. É ou não é? Pode ver que os mais novos ficam lá no pé dele. Se vacilar, apanha. É questão do quê? Liderança. O que é ser líder? Você falou tomar à frente a iniciativa, falou que era guia. Tem mais alguém que quer expor a sua ideia, falar alguma coisa? Preparei até umas perguntinhas aqui, viu? Mas por que, irmão? Às vezes eu faço aqui, tem pessoas que às vezes entendem até negativamente. Mas quando eu faço aqui, irmãos, é uma forma de motivar a igreja a estudar, a conhecer a palavra de Deus. Porque ela é riquíssima. Ela tem palavra para dar vida, transformar o homem. Para tudo que você quiser na área das suas vidas, tem resposta na Bíblia Sagrada. E nós estamos tratando de liderança. Tá? Então, o que é ser um líder, né? Boa pergunta. Olha só. O que vem a ser um líder, ou o que é um líder, né? Ela falou guia, falou tomar frente. No contexto do português, está lá uma palavra chamada assim, influência. Aquele que tem influência. Mas ser líder não é só ter influência. Tem vários aspectos. Tem muita gente que tem influência, mas ele não é líder. Mas como assim, irmão? Vou te dar um exemplo. Se abre as redes sociais, tem pessoas negativas, que ele ganha a vida falando mal da vida de pastores, da vida de artista, os fofoqueiros, né? Os programinha de fofoca, né? Fofocalizando, aquela mais tarde com Sônia Abrão, aquele povo ganha falando mal da vida dele, né? Ganha milhões, mil, não sei quantos mil ganha para falar mal da
Ele está influenciando, tá ou não está? Mas ele é um líder? Você está entendendo que só estou dando um exemplo para você ver. Ele pode até ser um influenciador digital, porém líder não é só isso. É ou não é? Porque a mídia, o jornalismo, a maioria, são tudo contra os princípios que está enquadrado na palavra de Deus. A primeira coisa é a família. É ou não é? Ou eu estou errado? Você pode abrir qualquer jornal aí. Tudo que é contra a igreja, ainda mais agora que a igreja elegeu um presidente, agora que eles ficaram mordidos. Você viu que o evangélico tem vez, o cristão tem vez. Não é aquele povo deixado de lado, que não fala nada, que não participa de nada. O líder tem que ser participativo, ele tem que ser comunicativo e não só ter influência, porque influência qualquer um pode ter. Abrir um canal no YouTube ali, falar algumas besteiras, como eu vejo o Anderson Nunes e vários outros, é perca de tempo, mas para muitos, né? Mas para a pessoa que é produtiva, irmãos, ele não tem tempo para esse tipo de coisa. O cristão verdadeiro, quando ele quer se amparar ou se espelhar, entre aspas, em algum líder, ele vai ver vários aspectos da vida dele. Não é só ter influência. Olha só. Você lidera alguém se há influência. Segundo, guia, ela falou aqui, interessante, guia. Tipo que representa uma sociedade, tornar à frente. E agora eu vou ler, esse aqui eu trouxe no contexto da língua portuguesa. Eu vou ler agora no contexto bíblico, tá? Que vem lá do original, né? Estou falando de Bíblia agora. Olha só, os versículos-chave para falar de governo, de liderança, eu já li aqui. É o versículo de número, primeira carta, Coríntios 12, 28, que vai tratar de governo, tá? Que no grego quer dizer kubenese, que quer dizer governo ou administração. Governo, no grego, koiné, que a Bíblia não foi feita ou escrita em português. Ela foi escrita no grego koiné, não o grego clássico que os filósofos, Platão, Aristóteles, escreveram seus livros. Não, é no contexto, no grego koiné. Quer dizer kurbenese, que quer traduzir para nós é governo, administração. Quando alguém diz que é líder, automaticamente ele é um administrador. Essa é para você notar já. Quando ele diz que ele é líder, ele já é um administrador. Por mais que seja o grupo de criança, ele está administrando. Sempre com o amparo do pastor, episcopal, como que vai e tal. O pastor tem uma ideia e tal. O pastor não, vai lá e faz. Até certo limite ele pode, dali passou é com o pastor. É administração. Outro exemplo, alguém que cuida da secretaria da igreja, né? Dízimo e oferta, entrada e saída, patrocínio e Ministério da Piedade, da campanha do quilo e tal. Está administrando. Pastor, entrou tanto, saiu tanto para aluguel. Estou dando exemplos práticos. Ele está o quê? Administrando. Então, o líder, ele é um administrador. Anota essa daí. Amém? E lemos também em Romanos 12, 8, que a Bíblia vai tratar como presidir. Tá? Se você ler na NVI, lá vai estar escrito liderar. A Bíblia NVI, nova versão internacional, lá vai estar escrito liderar. Agora já na Ferreira de Almeida, atualizada, corrigida, vai estar presidir. Amém? É até bom, irmãos, você que gosta de ler a Bíblia, ter vários tipos ou traduções de Bíblia. Isso é importante para você analisar o contexto. Às vezes você lê outra, te traz mais clareza sobre o texto. E para você entender melhor. Você está entendendo? Irmão, ser líder não é fácil. Às vezes, eu sou presbítero, estou
quase arranhando o pastorado, mas estou com medo. Por quê? Mas com medo do quê, irmão? Porque ser líder não é fácil. É muito bom, mas ao mesmo tempo é crucial. Você vai ter que tomar atitude. Você vai ter que fazer algo para o reino de Deus e vai mexer com pessoas. Tomar decisões. Importante, né? Às vezes é uma para a vida, e se tu der uma decisão errada, é para a morte. Pode matar alguém na fé, a pessoa vai, se afasta dos caminhos do Senhor. Você está entendendo? Nem entrei na apostila. Presidir no grego quer dizer proistami, que quer dizer estar à frente, colocar sobre. Irmãos, eu tenho um quadro, eu não trouxe porque ele é muito grande. E eu não tinha o tripé. Se eu tivesse tripé, eu ia trazer ele dentro do ônibus. Eu gosto de dar estudo escrevendo. Que às vezes eu estou falando aqui, os irmãos, mas essa palavra é difícil, eu não vou conseguir escrever ou pronunciar ela corretamente. Aí escrevendo no quadro, né? Mas próximo estudo que tiver aqui, vou me preparar para o projetor, né? Isso aqui é impactante, né? Mas eu não eu estou ainda na lousa. Eu gosto de escrever. Então isso é importante, irmão. Está entendendo? Então, presidir lá em Romanos 8 quer dizer proistemi, quer dizer estar à frente, colocar sobre. Eu estou lendo aqui a palavra em português, depois no sentido original, como ela foi escrita. Você está entendendo? No contexto bíblico, irmão, não confunda as coisas, tá? Não é baseado em dicionário de português, tá? Existe dicionário de português, dicionário bíblico e dicionário teológico. Há uma diferença. Dicionário bíblico vai tratar só as palavras da Bíblia. Dicionário teológico vai tratar só temas da teologia. E dicionário de português é da língua que nós falamos. Amém? Há uma diferença. Tá? Não vamos confundir as coisas, porque às vezes você pode chegar lá, pegar o dicionário na sua casa lá do Aurélio, o irmão falou lá, não tem sentido. Então, estou falando com clareza e detalhes. Olha só. Está sobre superintendente, presidir sobre, ser um protetor ou um guardião, cuidar, dar atenção, professor de ocupações honestas. Então, há várias definições para essa palavra. E a gente tem que analisar qual que encaixa mais no contexto. O que é estar na frente ou estar sobre, ou presidir. O líder que é líder, ele preside, ele governa, ele administra. Irmãos, isso é tão interessante, irmão. Isso é tão interessante que esse espírito de liderança veio lá do jardim do Éden. Está na Bíblia. Deus falou o que para o homem? Gênesis 2,15 fala que ele lavrava e guardava, cuidava do Éden. O espírito de governo já estava sobre Adão. A liderança veio desde o começo. Você quer ver uma coisa, irmãos? Lá em Provérbios vai falar sobre os gafanhotos. Lá em Provérbios. Não me recordo o capítulo e versículo. Mas você sabe que gafanhoto não tem líder, né? Mas vai puxar um documentário deles para tu ver. Eles andam tudo agrupado. É ou não é? E não tem líder. O líder que é líder, ele soma, ele não divide, não existe divisão. Ele soma, ele une as pessoas. Claro, irmão, tem pessoas aqui, cultura diferente, costumes diferentes, convívio diferente, gostos diferentes. O pastor tem que ter ou o líder tem que ter essa sabedoria que ele está lidando com pessoas diferentes, gostos diferentes, pensamentos diferentes.
Até a questão do sistema nervoso da pessoa, não sabe se ele é calmo ou se ele é meio esquentado. É ou não é? Fala alto. O alemão, ele é meio... É o estilo dele, né? Ele é meio persuasivo. Você pensa que ele quer brigar com você, mas não é. É o estilo. O maranhense já é mais arretado. O baiano também. O baiano gosta de uma rede. Estou dando um exemplo, só brincando para descontrair. Então, só para você ter a noção que ser líder não é fácil. Não é fácil. Tá? Então, ser líder é você presidir, ser um guia, se pôr na frente, governar, administrar. Várias palavras, há vários sinônimos que você pode colocar sobre essa palavra. Direcionado. Olha só, ser líder é uma coisa, agora o que é liderança é outra coisa. É que nem um exemplo aqui. Vamos supor aqui, o pastor, ele é pastor, né? Ele faz o quê? Ele lidera. O ministério dele é pastoral. Qual que é a função dele? Mas qual que é o ofício dele? Pastorear. Então a liderança é o ofício do líder. Há uma diferença. Ser líder e o que é liderança? Liderança é o ofício de um líder. É a ocupação dele. Amém? Há uma diferença. Existia lá no Antigo Testamento, não tem nada a ver, só para dar um exemplo, existia o sacerdote, o sumo sacerdote e o ofício sacerdotal. Então, irmãos, detalhes. Mas é os detalhes que faz a diferença. Você está entendendo? Mas vamos seguir à frente, senão não vou nem entrar na apostila aqui. Vamos lá, para a introdução. Depois eu vou mostrar certinho os livros aí, para você dar uma olhada, às vezes quer comprar. Eu não vendo, mas eu creio que tem livraria aí, você pode comprar. Olha só, tendo em vista que a grande necessidade nos dias de hoje é a de termos líderes com coração na obra de Deus. Líderes que tenham o verdadeiro desejo de servir a Cristo e honrá-lo através de suas vidas. Líderes que possuam um claro compromisso com o senhorio e com a pureza da sã doutrina. Torna-se necessário para isso conhecermos como deve ser esse líder, quais as qualidades, quais os deveres, como exercer a liderança. No entanto, são poucos os líderes que desejam pagar o preço da liderança, pois liderança, olha só, é trabalho, é preocupação. Deixa eu terminar. Exaustão, responsabilidade. Olha só, irmão. Trabalho, preocupação, exaustão e responsabilidade. Esse cargo que o pastor confiou a ti, de liderar alguma coisa, é um treinamento para você, meu filho. Você está agora aí, você pensa que Deus só tem isso para você. Isso não, isso é importante que você está fazendo. Mas Deus está te treinando para algo maior, te dando estrutura. Porque a primeira coisa que o líder tem que ter é estrutura. Firmeza. Se ele não tem estrutura e nem firmeza, ele não é um líder. E líder, irmão, o líder é aquele que ele tem um poder de convencer as pessoas em prol do reino de Deus. Mas como assim poder, irmãos? O líder, ele toma a frente, como foi falado. Quando tem algo para fazer, ele é o primeiro a ir fazer a frente. Porque se ele vai, irmãos, os liderados, automaticamente, o pastor foi, eu vou lá ajudar o pastor, eu vou liderar juntamente com ele. O líder é tornar a liderança. É que nem você vê um jogo de futebol, aí está lá o campeonato, né, da Copa Sul-Americana. O time fulano de tal está liderando.
Ele está na onde? Na frente. Aí tem que ter uma brincadeira e fala, segue o líder. Você está entendendo? Então ser líder, irmão, é bom, mas ao mesmo tempo é trabalhoso, é exaustivo. Precisa de muitos amparos. Amém? Então vamos dar continuidade aqui, porque tem coisa boa aqui para frente. Senão não vai dar tempo. Tenhamos em mente que o líder é uma pessoa como qualquer outra, sujeita aos mesmos sentimentos, anseio, desejo, alegria, tristeza, vitórias, conquistas e derrotas. É uma pessoa normal. Tomo por base que um líder só é líder de fato quando é nascido de novo. Nascido espírito, tendo a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E que está se deixando ser moldado pelo trabalho do Espírito Santo em sua vida. Antes, apresento algum argumento que irão contribuir para o exercício de um bom líder. Para o exercício do bom ministro de Cristo, qualidades essas que irão fazer com essa pessoa que venha desempenhar um ministério frutificante que venha a trazer bênçãos para a eternidade. O princípio que aqui apresento visa enriquecer a vida e a liderança do bom ministro de Cristo. São princípios elementares, porém de extremas e suma importância. Acredito que, seguindo este, o bom ministro de Cristo venha a obter sucesso em seu ministério. Ao se submeter a Cristo, não há derrota, não somente há vitórias. Olha só. Antes de eu ler isso aqui, irmãos, eu quero falar um pouquinho de Moisés. Moisés, ele foi alguém que liderou milhões de judeus, né? Deus falou para ele, né? Lá na sarça ardente, Deus chamou ele para libertar o quê? O povo, né? Salvar o povo da mão de Faraó. E ele automaticamente se tornou um líder, né? Ele já era um líder, né? Cuidava lá, já estava lá apacentando, se eu não me engano, né? Já era pastor de ovelha, pastor lá, se eu não me engano. Já estava treinando, já tinha sua família, casou, né? Teve 2 filhos, já liderava a sua casa. E agora o que me chama a atenção é que ele teve essa falha que eu falei agorinha. Na hora de liderar o povo, ele deixou a sua família com o seu sogro. Lá vem o seu sogro. E ele, diante daquele povo, daquela multidão, não sabia o que fazer, era muito problema. Até dei risada que o pastor balançou a cabeça. É milhões de pessoas, irmão. Há uma estimativa que era aproximadamente 2 milhões de judeus que estavam ali. Alguns falam, né? Mas a Bíblia, ela dá, Flávio José fala isso aí, mas a Bíblia dá outra soma. Interessante, que quando ele está ali liderando, ele não teve a ideia que o seu sogro teve. Está lá. Vamos ler o texto? Abra sua Bíblia aí. Jetro era alguém muito simples, um sacerdote de Midian. Porém, ele teve uma ideia que o seu líder maior, Moisés, o seu genro, não teve. Olha só. Êxodo capítulo 18. Segundo livro da Bíblia. Criado na casa de Faraó, foi influenciado pela cultura egípcia. Tanto que Deus vai falar no sotaque humano para ele: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Por que Deus falou para Moisés? Porque era de costume no egípcio, quando chegasse alguma deidade, ele tirar as sandálias do pé. E outro motivo, Deus estava falando no sotaque da língua egípcia para ele: tira a sandália, porque o Deus de Israel chegou. Então ele era influenciado pela cultura. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 7 lá que ele era uma pessoa muito preparada, né? Flávio José vem dizer que ele era líder do exército egípcio na época. Flávio José se salienta em dizer isso aí, que a Bíblia vai dizer lá em Atos que ele era poderoso em obras. Mas vamos lá para o texto, olha só.
dá minha Bíblia aí. Essa aí eu gosto dessa aqui. Essa aqui é de estudo. Essa aqui é de estudo, tá, irmã? Eu estava com a de estudo ali. Olha aí, lá no versículo 21. Lê aí. Está arriscado. A Bíblia nova é que nem você procurar um endereço que não sabe. Versículo 22, lê para nós aí. Para que julguem este povo em todo o tempo, e sejam que todo o negócio grave tragam a ti, mas todo o negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Olha só. Agora lê para mim só o versículo 18, só para os irmãos entenderem. O versículo 18, antes de tudo, ela leu ali, agora lê isso aqui, só para você ver o que Moisés estava carregando. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Viu? Este negócio é o quê? Muito difícil. Muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. O líder sozinho, ele não consegue nada. A primeira coisa que ele fez, deixar a família na casa do sogro, um erro gravíssimo, né? Eu já vim, o pastor pediu, com quem você vem? Eu falei, eu venho com minha mulher. Com a minha esposa. Só se não der mesmo, a pessoa está doente, alguma coisa acontece, porque acontece imprevisto. Mas ele deixou a família dele, e outro erro que ele tinha, que ele não tinha observado, o líder não sabe de tudo, irmãos. Ele pode ter experiência, ele pode ter estrutura, mas às vezes uma palavra sua pode mudar toda a estrutura, né? Todo o ambiente. Ideias. O mundo é feito de ideias. É ou não é? Às vezes o governador está regendo uma forma, lá vem um secretário, vamos fazer assim, e dá certo. A glória, a honra vai para o governador, mas quem está por trás desse, quem está nos bastidores, ninguém sabe. Né? Então a primeira coisa, quando o líder, ele é líder, quando ele recebe o elogio, automaticamente ele tem que passar esse elogio para a igreja. Porque ele não conseguiu sozinho, ele está liderando com o povo. E está aqui um exemplo, irmão. Jeto falou assim, reparte a tua... Ele já está falando assim, tu sozinho não vai conseguir, reparte essa responsabilidade. Coisas pequenas, tem pessoas que resolvem. Põe por maiorais aí. É que nem o pastor fez aqui, né? Com certeza tem líder de departamento fulano, ciclano e tal. Por quê? Sozinho não dá. Como que o pastor vai em todas as casas ao mesmo dia visitar? Não tem condição. Ele tem que ter um segundo, tem que ter alguém que ajude ele a visitar os irmãos. Um exemplo. Olha aí. Você está entendendo? Você está entendendo, irmão? Esse negócio é... Nós nem aprofundamos. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem o Adenilson, né? Pastor Adenilson. Né? Amanhã vai ter mais. Eu estou só dando uma rapinha aqui. Amanhã ele vai aprofundar o negócio, vai ficar bom. Porque esse assunto é profundo. É 28 páginas essa coisa. Nós não vamos conseguir nem na terceira. Porque é muita coisa para falar. E tem algumas coisas aqui que eu quero falar também. Sobre dicas importantes da oratória para te auxiliar. Tanto na vida social como aqui. Porque você é líder aqui e lá fora também. É ou não é? Seu trabalho, sua casa. Até mesmo às vezes até na escola, né? O líder da... Tem um líder da classe, né? Só pega chumbo, né? Dá uma confusão lá só para ele. E por quê? Mas foi o povo, mas tu tá na frente. Quando a bronca vem, sobe para quem? O líder. Quando o aluguel vence, vem para quem? O líder. Você está entendendo, irmão? A cobrança vem para o líder.
Um exemplo. Ilustrações é bom para você entender na prática. Na prática. Muitos falam assim, o evangelho é simples. É simples, porém é profundo. É profundo, irmãos. Não é bem assim não as coisas. Então, exemplo de um grande líder que escreveu 5 livros da Bíblia. É um dos mais falados no Novo e no Antigo Testamento, Moisés. As leis que Deus deu para ele, Deus falou com ele no monte, ele viu Deus, a glória de Deus, passou de costa para Moisés, e Deus ainda levou ele, avistou a terra e foi um homem preparadíssimo, na cultura egípcia, na geometria, matemática, na época que eles predominavam, em tudo esse homem era bom, porém ele errou. Por quê? Ser humano, falho, limitado. E lá vem o seu sogro para ajudar, lhe auxiliar, com uma simples ideia, e funcionou muito bem. Era muito problema, imagina 2 milhões de judeus. Lá vem, Moisés, eu estou com fome. O outro, Moisés, deu um problema aqui, meu filho está doente. Imagina. E ele lá no meio do deserto. E às vezes, irmão, a pessoa fica tão sobrecarregada com a responsabilidade da incumbência sobre ele, que ele não enxerga que tem pessoas aptas e capazes que ele pode formar para ajudar ele. Olha só, olha o que a irmã falou, importantíssimo. E outra, se o pastor tem companheiros e líderes com ele, ele vai ter mais tempo para a família. Pastor, deu uma glória. E você vê que as separações de pastores aí é por quê? Por causa que pastores eles se desgastam na obra, cuida da igreja demais e esquece o rebanho de casa. Aí o problema vem. E a conta vem para quem? Para o pastor. Os que criticavam, falavam, quando o pastor separou, um exemplo, um pastor separou, ele não está nem aí. E o pastor sofrendo lá, perdeu a família. Então temos que ajudar, auxiliar. Olha só, quando a Bíblia fala lá em primeira carta aos Coríntios, 12, 28, falando de governo, ali em Romanos 12, o 8, ali está tratando de pessoas que auxiliavam ele. Que lá em primeira carta de Timóteo 5,17, você vai ver que a Bíblia diz que os presbíteros têm que liderar, ou governar bem. Está lá no texto, olha aqui, ele abre sua Bíblia aí. Um exemplo para você ver que não é só o pastor que lidera, tem que ter pessoas junto com ele. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Cinco 17. Quem achou pode ler aí, compartilhar. Capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente se trabalham na palavra e na sua doutrina. Olha só, é esse povo que auxiliava Paulo. Está lá em Atos 28, também vai falar sobre eles. Atos 28 vai falar sobre os bispos e os presbíteros, que é a mesma coisa que passou, você vai ver, ancião. Se estudar no original, é quase a mesma coisa, eles cuidavam da igreja. João é tido como ancião, outras palavras falam presbítero, ele liderava a igreja lá em Éfeso, eram líderes. Então, os presbíteros governam bem, ou seja, preside bem, auxilie bem, compensa o seu liderado. Não é de qualquer jeito, irmão. Tem muita gente que quer ser líder, mas ele não sabe nem o que é ser um líder. Ele pensa que ser líder é ter posição, estar na frente, aparecer nas fotos e nos jornais, por aí vai. Ser bem falado na igreja. Não é isso, irmão. Ministério não é isso. Claro que o pastor vai reconhecer o trabalho dos irmãos. Isso é fato. Porém, nós temos que cuidar com a glória, irmão, do homem. Cuidar. Porque o líder que é líder, quando ele é elogiado, a primeira coisa que ele vai se preocupar é em fazer melhor. Porque, irmãos, quando a gente é criticado, a primeira coisa que a gente usa é o quê? O ar de defesa. Alguém fala mal de tu saber.
Eu vou procurar lá se é verdade. Vou saber. Às vezes ele não vai nem brigar, mas ele quer saber. Porque ele tem um ar de defesa. Mas e quando alguém te elogia? Não tem como se defender de um elogio. Isso é bonito. Ele aí, não, eu não sou não. Não tem como ele se defender. Porque é um elogio. E nós temos que cuidar com isso, irmãos. Quando alguém te elogiar, atribui a glória para Deus. A honra até pode ser para tu, mas a glória é de Deus. A glória é de Deus. Ele é o maior. Qual que é o melhor? Perguntar para você, qual é o maior líder da história? Jesus de Nazaré. Liderava o povo falando por parábolas. Olha que lindo. Que lindo, né? Não era aquele sermão. É só por parábola, ilustração. Ele mostrava as verdades bíblicas. O céu por lá de dentro. Senhor, onde nós vamos? Só tudo tem palavra de vida eterna. O povo mesmo falava. Os discípulos. Jesus instituiu líderes, os 12 apóstolos, irmãos. Está aí. Vários tipos de liderança. Se eu fosse falar aqui, esse tema não ia acabar tão cedo hoje. Mas é só, estou preparando caminho, porque o que vem após mim. Eu só digo brincadeira, viu, irmão? Amém? Olha só. Quais são os adjetivos que uma pessoa tem que ter para ser um líder cristão? Cristão, viu? Não confunda. Alguém tem noção? Baseado na palavra de Deus. Irmão, no versículo tal fala isso. Baseado nas escrituras. Pode ser avarento. O que mais? Manejar bem a palavra. Que no original quer dizer assim, cortar bem. Tem que ser reto. Testemunho. O que mais? Vou te dar uma dica. Humildade. Sinceridade. Abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3. Olha, irmão, e nós vamos falar, olha só, isso é fenomenal. Até o versículo 7. Nós vamos por etapa, cada um vai ler um versículo, tá? Capítulo 3, do versículo 1 ao 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Aqui fala dos bispos, do episcopado, né, do ministério pastoral, ministério bispal. Está falando de liderança automaticamente, de governar, presidir. Olha só as qualidades que um líder tem que ter. Isso aqui vale não só para o pastor, viu? Vale para todos que se diz ser líder na igreja, quer homem, quer mulher. Tá? Lê para mim quem achou aí, leu o primeiro versículo, depois outra pessoa leu o outro, até o 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas e não ganancioso. Que governe bem a própria casa. Então, ó, pode ler. Os filhos sob disciplina com todo respeito. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Leu o 6. Não pode ser recém-convertido, Outras versões falam não neófito, tá? Só para não... para que não se ensordeça e caia na mesma condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amém. Olha só. Então tu viu quantas qualidades? Isso só vale para um pastor? Claro que não. Olha só um exemplo. Marido de uma só mulher, essa regra é só para o pastor? Claro que não. Para todo obreiro que se diz ser um líder.
Ah, não, aqui só fala pro bispo, então eu vou casar com mais. Não, negativo. Então, essa normativa aqui, ele riu lá atrás, né? Mas essa normativa aqui é para todo tipo de líder. Olha o tanto de qualidade que ele tem que ter, ó. Ela leu aqui, ó, irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, governe bem a sua própria casa. 14 qualidade. O cara liderar por excelência. E não é fácil ter essas qualidades, né, pastor? Um caráter ilibado. Não é fácil. Mas está aqui a receita. Quer ser líder? Quer ter a liderança por ofício? Né? Isso vale também para quem tem empresa, né? O irmão lá tem a gráfica. É líder também. Vale para todos, irmão. Isso aqui, irmão, o evangelho, irmão, a pessoa ser líder, ser um cristão, um líder cristão, né? Ele tem que mostrar um bom testemunho mesmo, para que os de fora, né, não caia na condenação do não neófito. Impossível um novo convertido ser um líder aqui. Estou tratando de liderança cristã. A Bíblia já diz, ó, não neófito, que se ensoberbecendo, ou seja, ou se orgulhando, né? Olha só, se orgulhando, não caia na condenação do diabo. A pessoa que é novo convertido, irmão, ele não tem porte, ele não tem estrutura para ser um líder, quer que seja das crianças, ele não tem. Não é porque ele é pior do que as pessoas que têm, não, porque ele não tem experiência no ambiente espiritual. Está tratando do reino, né? Então a pessoa tem que ter estrutura. Então não neófito. Então não pode ser um novo convertido. Tem pessoas, tem pastores que consagra alguém para ser líder, ele aceita, recebe Jesus hoje, amanhã está. Não, é consagrado, é cooperador, liderando. E aí? Aí a pessoa se ensoberbe, se orgulha daquilo que está fazendo, sabendo que a glória, não sabendo que a glória é de Deus, fala demais e acaba até desviando para o outro caminho. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é estrutura, não neófito, não novo convertido. A pessoa, ele pode até ser um líder, mas no momento não, que ele recebeu Jesus, espera amadurecer, está verde ainda, acabou de deixar as rapinas do mundo, né? Veio para a casa do Senhor. É um processo, a vida é um processo. Moisés, antes de ser um grande líder, teve 3 estágios na vida dele. Ficou na casa de Faraó, depois foi para o deserto de Midian pastorear lá, ver do seu sogro. Depois que ele se tornou um líder que conduziu o povo no deserto. A vida é um processo, irmão. Ser líder não é da noite para o dia. Pastor aqui hoje é pastor, mas quantos anos ele não batalhou, lá botou para liderar uma igreja hoje, né, pastor? Quantas experiências, quantos processos dolorosos. O pastor também não é pastor sozinho, irmãos. Muitos falam assim, na Bíblia não tem pastor. É certo, não tem. Mas o pastor sem a mulher não é nada. É ou não é? Precisa da ajuda da auxiliadora. O pastor que é pastor, ele sempre tem uma mulher que está atrás nos bastidores, segurando muita pepina aí. Tem umas ovelhas que é difícil, meu amigo. Estava falando hoje. A Bíblia diz amar uns aos outros, né? Aí Jesus viu que as coisas, tem irmão que é difícil, ele disse, suportai uns aos outros. Tem gente que tem que suportar, que é difícil. Você vai de um jeito, ajeita aqui, ele não. Vai do outro, não. Eu vou suportar, Jesus. Tu é assim? Tu é assim? Você está entendendo, irmãos? Então, a Bíblia é cheia de detalhes. Olha, irmãos, Deus é maravilhoso. Então, tá aí as dicas para ser um bom líder cristão. Está embasada aí em primeira carta de Paulo a Timóteo, direcionada a Timóteo, o jovem líder Timóteo, né? As qualidades
de um bispo ou de qualquer líder, né, que deseja o episcopado ou ministério, tá? Quer ser pastor, quer ser obreiro, tem que estar enquadrado na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá mais para frente, irmão. Deus pode escolher a quem Ele quiser para ocupar a posição de líder. Afinal de contas, Ele é Deus. Nós apenas somos criatura e Ele é o Criador. Deus está chamando líderes. Ele está à procura de líderes. Busque entre eles homens que tapassem o muro e se colocassem na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não o destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22:30. Deus já procurando o homem que estava na brecha, né, para liderar. Outro líder fenomenal, irmão. Eu poderia falar só dele aqui hoje. Neemias. Pensa num cara, um exímio líder. Estava lá em Suzã, ele começa a perguntar dos seus irmãos que estão em Jerusalém, como que eles estão depois que Nabucodonosor invadiu lá? Ó, estão chorando, lamentando, pranteando, os muros estão fendidos, as casas foram queimadas, está uma bagunça, em outras palavras. E ele se preocupou, chorou, lamentou, depois estava perante o rei e pediu para ir em Jerusalém. Lá no capítulo 10, a Bíblia vai tratar ele de o tetrarca, Neemias o tetrarca, ou seja, o governador. Mas antes de ser governador, ele teve que ir lá, levantar os muros, e ele fez à frente. E a Bíblia diz, o texto diz que lá tinha inimigos, Sambalate, Tobia e Gesem, esses três caras. Mas a Bíblia diz que uma mão ele estava trabalhando e a outra com a espada. Obreiro que é obreiro, o líder que é líder, ele tem que estar com a mão trabalhando e outra com a espada na mão. Tem que ter palavra, meu filho. Tem que ter palavra. Para os muros ser edificados e tapado todas as brechas, tem que ter palavra. Ele estava vigiando, vigilante. A Bíblia, o texto faz dizer que ele estava vigilante, com a espada na mão e a outra labutando, trabalhando. Se os inimigos viessem, ele estava preparado para guerrear. Aqui não tem para Tobias, Sambalate nem Gese. Esses três aí negativos. Fora os outros povos que a Bíblia vai dizer lá em Neemias, que estava perseguindo ele. Fora eles, tinha mais pessoas perseguindo Neemias. Dizendo, não, ele quer se titular um governador. Ele não queria, mas Deus quis. No capítulo 10 ele se torna um governador. Daniel, um grande líder. José, um grande governador. Os irmãos dele armaram contra ele, venderam ele para os midianitas, mas não sabendo ele que estava vendendo ele para o trono. Venderam ele. Estou te vendendo como escravo, mas não sabia que o escravo ia virar governador do Egito. Às vezes alguém está tentando te vender com conversa fiada aí, está te empurrando para a bênção, meu filho. Tu vai sentar no trono e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quando lançaram Moisés lá naquela arca de junco, porque Faraó estava procurando matar todos os hebreus, a Bíblia diz que ele estava às margens do rio, era o rio Nilo, né? O segundo rio maior do mundo é o rio Nilo. O primeiro é o Amazonas, que todo mundo está de olho nessa politicagem, todo os Estados Unidos e tudo. Então, o segundo rio, ele estava lá às margens dos pés de junco, né? Outra versão fala papiro, ele estava na arquinha de junco betumado. Chega lá, a filha de Faraó vê ele, e ele chorava. E a ordem era para matar todas as crianças. E ela, sabendo que ele era hebreu, ela pegou ele e levou e colocou nas barbas de Faraó. Está aí. Ou seja, se você olhar o capítulo 2 ou capítulo 1, versículo 19, se não me falha a memória, vai dizer que ele deu uma ordem para jogar todas as crianças no rio. Joga tudo no rio, que mata todos os hebreus, porque ele estava com medo de alguém assumir o trono, né? Mas o governo que Deus tinha para Moisés não era terreno, era eterno. Olha só. Ele esquematizou para as crianças morrer ali. A mesma ferramenta que o inimigo usou para matar as crianças, Deus usou para abençoar Moisés. Joga ele no rio. Vai parar lá nas barbas de Faraó. Parou nas barbas de Faraó, foi adotado. Era hebreu, mas era egípcio. E foi um grande líder. A pessoa às vezes usada pelo inimigo, tentando até nos lançar no rio, nos matar, mas não sabendo que as correntezas vão nos empurrar.
para as barbas de Faraó. E aonde que a gente tem que brilhar? É no meio do Egito mesmo. É no Egito que Deus vai fazer você brilhar e o nome dele vai ser glorificado. Mas vamos lá. Eu quero só terminar essa parte, que eu quero meia hora aqui só para me falar sobre o oratório aqui. 8h18, 8h30 eu paro aqui. Estou na página 5 ainda. É uma pessoa que está consciente do seu papel na liderança, sabe que está no comando e que este comando foi-lhe outorgado por Deus, ou confiado, né? Também está consciente que exerce um forte impacto e uma grande influência na vida dos liderados. Agora, ele não deve de forma alguma incidir uma influência forçada. Isso deve ser natural. Ou seja, o líder, irmão, o próprio líder, ele provoca automaticamente, né, a submissão dos liderados. Você já viu aquele pastor que força os irmãos a fazer as coisas? Mas o irmão não quer. Ele fica, não, tu vai fazer. Aí às vezes pastor, a pessoa acaba fazendo contra a vontade dele. Isso não é ser líder. É pressão, né? Só vai na pressão. E outra, irmãos, falando isso aqui, ó, ela fala as palavras, Deus me lembra aqui. O líder, ele não pode ser uma pessoa reativa. O que é reativa? Só vai quando alguém manda. Ele tem que ser proativo. Antes do pastor pensar em... Não, tem que estar cuidando ali, ó. O que o pastor está precisando? Auxílio. Ele tem que ter a iniciativa, tem que ser proativo, não reativo. Reativo é só aquele líder que vai só no empurra. E olha lá ainda, hein? O pastor manda ele lá para um lugar e vai para a casa dele. Assistir Netflix. Eita Deus, não sei se Deus está falando, meu Deus do céu. Só para brincar, para descontrair, viu, irmão? Olha só, ele é alguém que vê as necessidades das outras pessoas, está sensível para com elas. Com isso, procura, na maneira do possível, ajudá-la a superar os seus obstáculos. Deve demonstrar um amor genuíno, como um amor de pai para filho. Afinal de contas, eles são os rebanhos que Deus confiou nas suas mãos, e um dia prestará conta disso. Amém? Olha só, lá em João capítulo 15, versículo 5, fala assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, o líder não pode nada. Jesus aqui, ele trata ele como uma videira e nós como uma vara. E ele fala lá, aquela que dá fruto, vai e limpa, para que dê mais fruto. A Bíblia, irmão, a totalidade da Bíblia é interessante. Mas que fruto que é esse? Gálatas, capítulo 5, vai falar, sim. O fruto do Espírito. Ele tem 9 modalidades. A pessoa que é vara, não é vara seca, é vara, está enxertada na videira, automaticamente ele frutifica o fruto. A Bíblia não fala os frutos, falou o fruto. E o texto também bem faz dizer em João 15,5, o fruto. Fruta é uma coisa, fruto é outro. Tá? E os frutos é outro. O fruto do Espírito tem 9 modalidades. Então, quem é vara de verdade, que está enxertado na videira, que é cristão de verdade, que é líder cristão de verdade, que é em casa, que é na igreja, ele tem automaticamente que frutificar o fruto do Espírito. Isso quer ser cheio da graça, ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não é pular, não é rodar. Isso faz parte, é alegria, amém. Mas o ser cheio mesmo do Espírito é você dar fruto. E fruto do Espírito. Se você está cheio, tem que dar fruto. Amém? Amém? Eu quero parar aqui, que eu quero ir para outra página 5. Tá? Amanhã tem mais. Eu quero falar sobre um pouquinho sobre oratória, irmãos. Porque um líder, ele tem que ser um bom comunicador. Tá? Irmãos, o bom pregador, o bom ensinador,
A primeira coisa que ele tem que ter, a ferramenta que ele tem que ter, a oratória é uma ferramenta fundamental. Ah, irmão, para que isso? Deus não precisa. Precisa. Tem gente que quer fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Quer ver um exemplo? Às vezes tem muito que chega aqui na... Aqui não acontece. Aqui o pastor ensina. Tem igreja que você vai, a pessoa recebe a oportunidade, ele não se preocupa em ler a Bíblia, ele não se preocupa em fazer um sermão, não se preocupa em ver o que é certo e o que é errado. Aí ele só vai com o efeito dominó, o que os outros falam. Aí quando empurram um dominó, cai todos, né? Aí cai no erro de muitos. Irmãos, eu vou ler um versículo aqui e você fica no espírito de oração. Agora, que espírito que é esse? Detalhes, só para você entender. Irmãos, Deus me deu uma oportunidade, vou estar lendo um texto bíblico, eu vou estar lendo, você fica orando no Espírito, não no espírito de oração. Que espírito que é esse? Às vezes a pessoa está aí, mas que espírito que é esse? Eu conheço só o Espírito Santo e os espíritos malignos. Outra, irmão, a pessoa chega aqui, é técnica, irmão, que pode mudar. Às vezes você vai numa igreja, tem alguém, eu estou falando aqui com carinho, tem pessoas que é maldoso. Você chega lá, você erra lá, tu terminou, alguém, você pregou bem, hein? Aí ele chega, não pegou nada, rapaz. Te dá uma alfinetada. Bem no teu erro. Às vezes, claro que as críticas colaboram, né? O bom desempenho, mas tem umas que deixa a pessoa para baixo. Né? Crítica construtiva é uma coisa, destrutiva é outra. Chega aqui, irmãos, eu vou louvar o hino. Ué, você vai louvar Deus ou o hino? Irmãos, eu vou louvar a Deus com este hino, porque a gente louva a Deus, não o hino. Erros pequenos. Aquele outro versículo que não está na Bíblia, que eles falam, faça por onde eu te ajudarei. Eu venci, vós vencerei. Ele acrescenta. Se não vem pelo amor, vem pela dor. É provérbio do homem, não está na Bíblia. Você não vai vencer na Bíblia. Chavões que não está na Bíblia. Isso é conversa, irmão. E às vezes não consulta a palavra de Deus, aí vai no erro dos outros. Aí tem gente que lê a Bíblia, estuda, está só te corrigindo ali caladinho. Depois te dá uma alfinetada. Aí você acha ruim, mas é bom que isso vai nos fazer buscar conhecimento. Para a gente ter um ministério por excelência agradável ao Senhor, um culto racional. Amém? Olha só, oratória. É a expressão pública. Ó, eu fiz esse curso aqui, eu até indico, tá, irmãos? Eu fiz pelo Senac. Muito bom, paguei quase R$300 nele, mas muito bom. Aprendi demais. O cara era um dos professores da Unic, inteligentíssimo. Isso ajuda muito, irmãos. Muito, muito, muito. Você quer ver uma coisa? O jornalista, a maioria você vê ele com o quê? Com a caneta na mão. Pode ver. Está falando lá da caneta na mão, a maioria. Isso é uma técnica. É uma técnica, sabia? Eles usam para se sentir confiante. E ninguém sabe disso. Às vezes quem estudou já o curso de oratória sabe o que eu estou falando. Tem pessoas que às vezes para vir na frente ele não tem coragem. É que nem apresentar um TCC. Fica nervoso e pega o papel, não sei o quê. Tem pessoas que tem que estar segurando algo para ele se sentir confiável. Técnicas, irmão. E o medo em falar em público, irmão, é a maioria às vezes que tem. Parece que é um bicho. Ah, eu vou lá, nada, o pastor me chamou, eu vou nada. Meu negócio é aqui no cantinho, ó, sem falar com ninguém. E não é por aí, irmãos. Deus coloca às vezes a gente em situações que a gente tem que se verbalizar. Outro verbaliza, outro verbaliza. E mudo que verbaliza. E fala. Estou falando que fala através de libras e se deixar ele quase fala.
a vontade de falar, irmão. Às vezes a gente tem esse dom, esse domínio aí, a gente não quer. Olha só, oratória é a expressão pública das ideias por meio de palavras com um fim de caráter prático. Aí você me pergunta, mas o que oratória tem a ver com liderança? Tem tudo a ver. O líder tem que ser um bom comunicador. Um bom comunicador. Se ele não for, ele não tem como ser um líder. Como que eu vou ser um líder se eu não sei explicar nada? O pastor, às vezes, quando quer resolver um problema na igreja, ele marca uma reunião e vai falar, vai se expressar. Seja claro, irmão, naquilo que você quer falar. Seja prático. Seja objetivo. Se você não conhece um texto, não pregue ele. Porque vai ser a sua pior mensagem. Você vai ler, vai falar, mas nada a ver com o contexto. Só fale aquilo que você já conheça. Tem pessoas... Fernandes Dias Lopes diz que um sermão, para ser bem pregado, tem que ser pregado 15 vezes. 15 vezes. Billy Graham também, né, falou. Então, às vezes a pessoa não está repetindo mensagem, mas ele descobriu algo novo no texto. Ele cavucou uma informação nova. Vai dar toda um reviravolta, uma mudança. Isso é fenomenal, irmãos. Detalhes. Às vezes você olha porque, nossa, aquele cara prega, rapaz. Como que tem a facilidade? Como que tem a afinidade com a Bíblia? Como que tem impacto com a Bíblia? É porque ele estuda, ele lê. Até uma pessoa que não é crente, se ele ler a Bíblia todos os dias, fazer um curso teológico, ele vai ser bom de falar da Bíblia. Porque ele fez o curso, já preparou, é técnicas. Então nós temos que ter isso. Agora a revelação, né, é diferente. A aplicação que Deus dá para você é diferente. Eu posso ler um texto bem aqui, venho antes de ler, e a aplicação vai ser diferente. Deus vai falar diferente com a igreja. Então o orador, ele não pode ter medo. O medo de falar em público. Não se preocupe, você é absolutamente normal. Falar em público inclui-se entre as situações que mais geram ansiedade, preocupações e sentimentos de impotência para gerenciar os próprios atos. Dessa maneira, quando nos cabe a tarefa e nos apresentarmos em público, o pavor de enfrentar uma plateia pode acabar com a possibilidade do sucesso. Uma dica para você. Quando você for convidado, irmãos, em outra cidade para você ministrar, a primeira coisa que você tem que conhecer é a cidade, o costume. Cada cidade tem um costume diferente. Alguma coisa. A igreja você tem que conhecer, o pastor e como que funciona lá. Você tem que ter uma noção, pelo menos. Na igreja você vai e bate palma. É ou não é? Eu acho que aqui também bate palma. Tem igreja que você vai. Eu fui na igreja, pastor, que tinha que tirar, o cara tirava o sapato. Lá em Cuiabá. Tira o sapato. Um exemplo. A pessoa às vezes quer... isso acontece muito no Enem. Perguntas sobre o IBGE. Perguntas bestas às vezes, né? Qual que é o cartão postal da cidade de Nova Mutum? Mas tem pessoa que não sabe. Estou dando um exemplo. Você tem que ser aquele cara que até bula de remédio você lê. Uma vez um pastor falou para mim, o pregador tem que até ler bula de remédio. Eu fiquei olhando para ele assim, mas realmente ele tem razão. Ele tem razão. Então, irmão, o pregador, o orador, ele tem que ter as informações que ele precisa. Antes de chegar no ambiente, ele tem que conhecer, pelo menos ter noção. E qual que é... E conhecer o público dele. Se tu vai falar para criança, é totalmente diferente, meu filho. Se você vai falar para jovem, é totalmente diferente. Um exemplo, festa de jovem. Tu vê que o pregador nem gravata ele não vai. Ele vai com a camisa por dentro, interno. Por quê? Ele vai estilo jovem. Porque ele quer se assemelhar ao público dele. Isso dá uma conexão que você não sabe o tamanho. Você pensa que é besteira. Mas só o jovem entende isso. Olha lá, o cara veio, é desse jeito mesmo. O cara às vezes nem ia prestar atenção na mensagem do pastor. Mas só porque ele vê estilo jovem, ele dá todo o tempo dele para o pastor e ouve a palavra de Deus. E é fortalecido, é restituído, transformado, renovado.
Então você tem que conhecer o seu alvo público. O orador tem que conhecer. Tem igreja que você vai, infelizmente, né? Isso é um erro, não é qualidade não. Mas louvor, palavra 5 minutos. Aqui é diferente, o pastor me convidou, eu falei, lá o povo gosta de Bíblia. Então, irmãos, a gente tem que conhecer o nosso alvo público. O público nós temos que conhecer. Antes de você ir lá. Eu fui convidado lá em Jaciara, pesquisa. Como que é? Jaciara, às vezes nem foi lá, mas pesquisa. Porque às vezes você pode criar um vínculo. Você nem conhece o pastor. E a pessoa chegar no pastor, pai do Senhor, pastor, com seu nome tal, tal. Rapaz, tu nem viu falar, mas tu fala assim, rapaz, eu fiquei sabendo aí que tem um lago aí, de tantos metros, é assim, assim. É tantos quilômetros daqui, informação que você pegou no Google às vezes, mas você cria uma comunicação, um vínculo com a pessoa. Você tem que ser nível Harvard, tem que ser um pregador Harvard, uma das melhores faculdades que existe nos Estados Unidos. Você tem que ser um G4, meu filho, tem que ser atualizado o teu Android, não vai ficar... Tem que andar, meu filho. Ou já tem o celular, celular. Tem gente que não sabe. Infelizmente, às vezes, irmão, não é nem porque a pessoa não quer, é porque às vezes a pessoa tem dificuldade, né? Mas eu estou falando de pessoas agora da nossa geração para cá, não a anterior, porque às vezes teve dificuldade, não teve oportunidade. Eu entendo. Está falando dele? Vocês entenderam? Olha só. Os motivos desse temor. Olha os motivos que levam alguém que não vinha aqui na frente. Olha só. Perfeccionismo, ele pensa que a pessoa tem que ser perfeita para vir aqui na frente. Nervosismo. Não, vou lá, vou ficar nervoso. Autoimagem negativa, ele pensa, não, quem sou eu? A gente fala, quem sou eu para ir lá na frente? Não sou nada. E nem o cara estava orando um dia lá na Assembleia de Deus. Senhor, eu sou um cachorro. Eu dei risada, não aguentei não. Ele falou que era um cachorro, meu Deus. Eu ouvi na oração dele, meu Deus. Ele orando mal. Esse cara é doido. Você está entendendo? É a forma dele se expressar, para que ele não é nada. Porém, irmãos, se Deus te capacitou, se Deus te apoiou na frente, é porque tu é capaz. Deus te capacitou, meu filho. Você é alguém. Acreditar em você. Olha só. Excesso de autocrítica. Você mesmo se autocritica, né? Eu sou isso, aquilo. Barreiras verbais e não verbais. Sensação de ridículo. Instabilidade emocional. Desmotivação para superar o desafio. Cobranças interna e externa. Inexperiência na função. Às vezes a pessoa nunca foi um pregador, fica com medo. Eu não tenho experiência. Mas quando você foi trabalhar o primeiro dia, tu tinha? Não, mas tu aprendeu, né? Então fica a dica. Tá aqui para aprender. Ninguém é melhor do que ninguém no reino de Deus. Todos nós somos iguais. Apresentações anteriores frustrantes. Às vezes ele veio, né, irmã? Pastora. Pregou um sermão bom, mas na segunda vez que ele veio, não deu. Não é todo dia que o pregador está com uma mensagem boa. Tem dia. Eu não combinei nada. Olha só brincadeira, irmão. Inexperiência na função, apresentações anteriores frustrantes, medo da responsabilidade proveniente do sucesso. Então, esses motivos, irmãos, não pode existir. Os motivos internos negativos são: será que sou capaz? Muitos perguntam. Sou um desastre lá na frente. Vou ficar igual a um pimentão se rirem de mim. Detesto falar, só gosto de ouvir. Ficar quietinho é melhor, assim não incomodo ninguém. Não tenho talento para isso. Mas eu vou falar o quê? A desculpa que a gente pensa. Isso é normal. Não adianta falar. Eles não vão mudar mesmo? Nasci para ser coadjuvante. Prefiro ficar nos bastidores. Nunca falei em público. Vou me atrapalhar. Com certeza. E eles não vão prestar atenção, enfim. Minha voz é horrível. Sou bom para falar com 2 ou 3 pessoas no máximo, mas muita gente me dá pavor. Olha.
Tem pessoas que realmente, né, falar com um, dois é fácil. Agora, montou aqui. Ou então, quando vai fazer live, alguma coisa assim, consegue, né? Eu também sei, chega aqui na igreja. Acabou o homem. Boa mulher. Eu fui chamado para uma. Eu acho que foi. Esse dia agora, na reunião lá do político. Aí todo mundo falando e tal, e tal. E eu gosto só de ouvir primeiro, né? Para depois. Alguém tem algo para falar? Eu comecei a falar normal e tal. Aí ele olhou assim para mim. Pega o número dele. Falei, para quê? Ele vai falar no programa eleitoral. Falei, não, peraí. O prefeito da cidade me pediu para fazer um programa, fazer uma palavra, dar uma palavra, né, em defesa dele e tal, das obras dele. Falei, não, calma aí. Não é assim, eu estou só me expondo aqui, mas não é para mim sair nos holofortes, né? Olha só, irmãos. Conhecimento, olha só. Na oratória há um nome chamado assim, o que é chá. Você já se perguntou? Na técnica da oratória tem um provérbio que chama assim, o que é chá. É conjunto de 3 palavras que formam um orador. Olha só. O chá é um composto por 3 princípios fundamentais. É o C, o H e o A. Viu? Marca aí. O C, o bom orador tem que ter o quê? Conhecimento. O bom líder, o bom comunicador tem que ter conhecimento. Segundo, habilidade, que é a letra H. E A, atitudes. Conhecimento, habilidade e atitude. Essas 3 coisas se formam a palavra chá no contexto da oratória, conhecido na oratória como chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Então, um bom orador, um bom líder, um bom comunicador tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade no que ele faz, e ele tem que ter atitude, senão não vai. Oração já diz, oração. Aí tu divide no meio assim, oração. Tem que orar e agir, meu filho. Só ficar lá, Senhor, eu quero um emprego, mas tu não vai procurar. Como é que tu vai conseguir, meu filho? É um exemplo para você entender. Tem muita gente que pede, Deus não responde, mas cadê tua atitude? A soberania de Deus prevalece, mas tem tua responsabilidade. Vai lá atrás, meu filho. Procura pelos teus objetivos, Deus realiza, mas a gente tem que se mover, irmãos. Na igreja também é assim. Aí você vai lá, o pastor só olha para aquele lá, mas claro, ele está se destacando, ele está falando, está se comunicando, ele está participando, ele é participativo. Ele é alguém que está aí direto com o pastor, comunicando e tal. Aí até chama de puxa saco, né? Tem um provérbio, eu não falei nada. Então, não, fala isso para você, fala. Então é alguém que se manifestou. Eu quero e pronto. Você tem que, irmão, você tem que se manifestar o que você quer ser para Deus. Tem que andar, se expor. Não tenha medo não, irmãos. Ninguém é o dono da razão, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós erramos. Agora a gente conhece para errar menos, né? Errar menos. Vamos lá, olha só. Funciona como um roteiro. Para uma boa comunicação de qualidade, desenvolver e ampliar os aspectos do chá é criar as condições necessárias para o sucesso de qualquer tipo de apresentação. Conhecimento, o que você precisa saber para se apresentar. Então, um exemplo aqui, irmão. Olha só como que funciona o conhecimento. O pastor me chamou para dar um estudo sobre o quê? Liderança. Agora eu venho aqui e falo da mulher do fluxo de sangue. É um paradoxo. Não tem lógica, né, pastor? Ele falou, não volta mais nunca. Não tem lógica. Então, se o pastor te chamou para tu dar um estudo sobre liderança, tu tem que se preparar para aquele tema. Existem 3 tipos de sermão. Pega essa. Textual, temático. Textual, temático e expositivo. Você tem que se achar. Mas como assim, irmão, o sermão temático? É aquele sermão que às vezes tu vai falar do amor, né? Tu vai pegar todos os versículos da Bíblia que trata sobre amor. E expositivo. Temático, textual. Qual que é o sermão textual? Aquele texto que você lê, o cego de Jericó, e fica só nele, prega só ele, e fala, eu quero dizer as 5 verdades que o cego de Jericó fez. Um exemplo.
E você fica só no texto. É um pregador textual, só fica no texto. E o pregador expositivo é aquele que prega no texto, porém ele também procura as informações que têm ligação com o texto. Ou seja, acerca do livro, o conhecimento introdutório, biográfico do autor, temas teológicos que tem a ver com o texto. É um pregador expositivo. Então, a primeira coisa que você tem que se achar. Em qual que eu me encaixo mais? Tem pessoas que se encaixam nos três. Tem uns que se encaixam em 2, tem uns que se encaixam no 1. Tem uns que se encaixam no achismo. Lê a Bíblia e é aquilo que ele acha. Temático é um exemplo aqui, ó. O pastor me deu um sermão temático. Eu peguei e li 2 versículos aqui, mas no tema, governo e presidir. No tema, irmão, os versículos chave sobre liderança. E estou falando sobre todas as pessoas que foram líderes, algumas que foram líderes na Bíblia. Moisés foi um líder. Deu um exemplo aqui negativo dele, né? E vários outros. Estou no tema, falando sobre liderança. Então isso aqui é um sermão temático, um estudo temático. Amém? Então vamos lá. Então o chá é o quê? Não, pera aí, vamos todo mundo junto. Então nós temos que ter esses 3, irmãos. Amém? Você já viu algum médico aí? Os que faz cirurgia que não tem conhecimento vão presos. Teve um que foi preso lá, faz cirurgia em casa. Tá entendendo? Já viu algum médico formado sem estudar? Não, né? Professor? Não. É uma falsa espiritualidade, pastor. Tem que falar isso aqui. Tudo ele tem que estudar, mas vem na Bíblia. Não, para que estudar a Bíblia? Tem que estudar. Tu não estuda para se formar em alguma, tem que dar a palavra de Deus. Conhecer. Não precisa ser um pregador para tu ser um conhecedor das Escrituras. Ah, irmão, teólogo é só para quem é pastor. Negativo. Teologia não é só para quem é pastor. É para quem quer conhecer a palavra de Deus. Curso pastoral não existe, irmão. Esse negócio. Curso para pastor, quer dizer, curso pastoral tem. Curso para pastor. Existe curso teológico. Tá? Agora, existe cursos, né, de aproveitamento no quesito pastoral. Existe. Agora, tem pessoa, vou fazer um curso para ser pastor. Pastor é chamado de Deus. A pessoa recebe até carteirinha, né? Curso intensivo, né? Intensivo não, extensivo, né? Extensivo. Legal. Olha só. Como tu viu lá, né? Que nós lemos lá, apto para ensinar, né? Tem muita gente que. Tem um monte de presbítero aí, irmão. Meu Deus do céu. Tem um cooperador que ganha dele. Aí ele, ai, não, porque não. Às vezes a pessoa ser analfabeta é uma coisa. Não teve oportunidade é uma coisa. É de idade, não teve oportunidade da década de 90, 80. Foi difícil as coisas. Agora o cara é novo. Não se interessa. Aí vem um cooperador e se ciúma ainda. Ah, por quê? Chegou ontem. Tu não estuda, meu filho. Porque presbítero, uma pessoa que busca conhecimento, ora, busca do Senhor, aí ele chega, ele ministra. As pessoas têm prazer De ouvir ele, né? Isso. e aí as pessoas vão sair e vão falar bem. Falar bem. Você viu, irmão? Voltando um pouquinho só para trás, né, que você falou da questão de dar o que fala, né? Uma vez fui num culto, eu era recém-convertida, né? E vi um pastor aí numa cidade grande pregar. Fui naquela empolgação, né? A filha abriu a Bíblia. A palavra do Senhor diz mais ou menos assim. Eu falei, pronto, para mim já acabou. Tirando a credibilidade da palavra. Mais ou menos assim. A palavra do Senhor é mais ou menos assim. Outra coisa, ela falando aqui, outra coisa, viu, irmão? Isso aqui você pega e guarda. Quando você vinha aqui, às vezes você leu e a palavra não saiu, tu errou, acontece. Às vezes você troca os nomes também, às vezes. Você está pregando sobre Ana, fala, Ana não, fala Sunamita e tal, no texto de Ana. Aí a pessoa, mas o que? Está lendo, pregando sobre Ana, falando que é Sunamita? Às vezes a pessoa confunde, excesso de conhecimento. Uma dica, não chega aqui, me perdoe, irmãos. Não faça isso, não. Por quê?
Você vai entender agora. Errar, todo mundo erra. Você tem que articular algo para passar por cima daquele erro, para ninguém perceber. Porque pedir perdão, as pessoas perdem a credibilidade no teu sermão. Irmão, vou cantar aqui, mas minha voz está rouca, me perdoa se não sai bem. Não faça isso. Irmão, não estou legal, mas eu vou cantar e adorar o nome do Senhor. Não se menospreza, irmãos. Tem gente que se menospreza. Irmão, não saiu do jeito que eu queria, tal, vocês me perdoam. Não, peraí. As coisas para Deus tem que ser com jeito. Tem que ser com... Está entendendo? Ou é ou não é. E não peça perdão, não. Errou, passa por cima. Estou falando em questão de erros no público. Estou falando de erros com ser humano. Tá? Com o próximo. Né? Para deixar claro. Senão a pessoa, eu vou errar com ele, não pedir perdão, não. Porque hoje é o tal do politicamente correto, né? Você tem que falar com detalhezinho, explicar bem explicado, senão a pessoa fala, olha, ele falou isso aí, ele nem falou, tirou a palavra do contexto. Vamos lá, ó. Como compor uma boa apresentação? A primeira regra é ensinar. O público deve aprender alguma coisa com o seu discurso, viu, irmão? Não adianta chegar aqui, eu vi até um meme esses dias, o cara botou o pregador, eu vi um exemplo que acontece, a gente vê que é brincadeira, mas tem pessoas que às vezes vêm pregar, irmão, meu Deus do céu, pastor Jesus, quem é esse? Teve um que foi na igreja lá, até xingou, né? Às vezes falar língua é bom, é espiritual, amém, mas vai edificar você mesmo, o povo não vai entender. Fala amém, mas deixa para o final. Pregue a primeira palavra, deixa para o final. Final, todo mundo se alegra, é renovado, amém. Mas deixa para o final, o melhor é a palavra. Ou vai orar, fica só orando em línguas. Gente, não ora para missão em línguas, não. Fala português. Fala o português. O Paulo é bem fácil de dizer, lá quando a gente fala isso aí, Paulo é bem fácil de dizer. Então, irmão, é coisas pequenas que mudam toda a trajetória. Se tu vê que, irmão, é só você olhar. O pregador que vai na igreja e não volta mais, alguma coisa deu errado. Deu errado. Olha só. A primeira é ensinar. A segunda é entreter. O discurso deve ser agradável, deve provocar prazer ou alegria. A terceira é explicar. Lembre-se que de todas as passagens da apresentação deve ficar clara para o público. Então, irmão, todo texto que você vir aqui expor, você tem que ser claro e objetivo, irmão. Seja objetivo e claro para as pessoas entenderem. Não lê um versículo e prega outro, não. Pelo amor de Deus. Tem muitos que lê e prega outro. Pelo amor de Deus. A pessoa fala, por que ele leu se ele pregou outro? Por que ele não pregou aquele lá? Fica sem sentido, não fica ou não fica? Vamos lá. Já é 8h50. Com 10 minutos. Olha só, vou falar só algumas coisas aqui, irmão. Amanhã tem mais. Introduções que devem ser evitadas. Piada de mau gosto, viu, irmãos? Isso não pode existir. O pregador que ele precisa de uma correção. A brincadeira sadia é uma coisa, irmão, às vezes no estudo. Trabalhado nessa área que eu tinha muito. Fui moldado, pastor. Não, tem que, trabalhar nisso daí, porque tem coisas que não pode sair, porque senão acaba machucando, prejudicando, como você falou, né? Acaba matando na fé. Matando na fé. Piada com. Às vezes. Sim. Brincadeira sadia é uma coisa, que nem tá rolando aqui, o pastor, o Anderson e tal. Sadia, mas tem pessoas que apelam, irmão. E acaba em confusão. Olha só. Não faça perguntas se não quer respostas. Ou seja, tem pessoas que fazem perguntas sem cabimento, né, no púlpito. Deixa até a igreja constrangida. Tem. É só você observar. Pedir desculpa ao auditório. Tomar partido em assunto contraditório. Ou seja, você fala de um assunto que não tem nada a ver com aquilo que você veio pronunciar. Não comece com frase inconsistente. Não use chavões ou frases feitas. Tem muitos que fazem isso. Pega lá na internet, chega aqui, pá, a revelação que Deus me deu. Às vezes alguém leu ou ouviu o sermão mais cedo. Esse sermão eu ouvi lá com o Júnior Trovão.
com fulano de tal. Tem um que é pregador fala assim, abre a boca, profeta, é o Júnior Trovão, né? O outro fala assim, sobe o nível, o André Matias, ó, ele sabe. Aí tem aquele outro, vem por glória, que é o Gimafio usa. Eu tinha um amigo que ele ia pregar, ele, vem por glória, sobe o nível, abre a boca, profeta, os 3 em 1. É ou não é? Ele foi lá, o pastor, meu Deus do céu, o puro Júnior Trovão. Aí punhava, eu gosto de conjecturar. Aí ele punhava as coisas que nem o Gilmafio usa, igual assim. Isso não dá, irmão. Você perde a credibilidade. E falando igual o Gilmafio usa. E quem é que não vê os vídeos do Gilmafio no Facebook, irmão? Pelo amor de Deus. Aí batido ao pé. Não seja eco. Deus te chamou para ser voz. Tá? Algumas conhecimento que você pode pegar e aplicar na sua mensagem, mas não o contexto inteiro, pelo amor de Deus. Né? Copiar tudinho. Aí é que nem eu cheguei aqui. Eu estou com uma apostila aqui, mas essa apostila foi feita por outro pastor. Já fui sincero. Tá? Porque uma apostila tem que ser sincera, irmão. Não adianta você chegar aqui e tal. O nome do cara bem aqui na frente. Tem que ser sincero. A apostila, irmão, não é assim para produzir. Olha só. E de oratória, né? Eu fiz o curso, tal, e essa aqui eu peguei da plataforma lá do curso de teologia para aplicar aqui. Interessante. Olha só. O encerramento pode ser o momento mais brilhante do seu discurso. Portanto, procure encerrá-lo como começou, deixando o público satisfeito e ao mesmo tempo sedento por uma nova apresentação. Viu? 2 passos importantíssimos deve ser dado nesse momento. Sintetize o que já foi falado, recapitule o que já foi dito, utilize outro exemplo. Então, irmão, o pregador tem que ser coerente, o orador, o líder tem que ser coerente naquilo que ele vai falar. Não exaustivo, não cansativo. Um exemplo, o pastor me deu horário aqui, né? 9 horas. Aí lá vai, fosse eu ia até 10 horas. Pelo amor de Deus, irmão. Qual foi o combinado? Até 9 horas. A pessoa fica cansada de você. Aquele irmão, Deus o livre. Por exemplo, vira a vigília. Agora, quando você deixa o povo com sede, irmão, e às vezes é bom, quer ver? Algo que funciona muito, irmãos, é a retórica. Uma pergunta no meio do teu conteúdo que está pregando. Então, já viu aquele pregador que prega e faz uma pergunta? E deixa para você, ele não responde. E aquilo fica na sua cabeça. Aí outro dia que ele vem na minha, vou lá ouvir ele. Quem sabe ele me dá a resposta hoje. Que ele fica na tua cabeça. Tem pessoas que terminam a sua apresentação, o seu sermão, com uma pergunta. E deixa para a igreja. Ou senão ele prega e nem termina. Ele diz, a outra vez eu venho aqui e termina a mensagem. Aí a pessoa, meu Deus, eu vou lá outra vez, eu vou ver o que ele ia falar. É ou não é? É. Porque o ser humano é curioso. Amém, irmãos? Então, tenha alta confiança, seja expressivo, linguagem corporal, irmão, isso é importantíssimo, viu? Não seja aquele pregador que está pregando toda hora assim, pô, o que ele tem? Você tem que se controlar, domínio próprio. Conforme você vai falando com as mãos, trabalhando com elas, isso é importante. Tá? Você vê que para finalizar, você viu os apresentadores de jornal, como que eles ficam? Quando eles terminam de falar, eles ficam aqui, ó. Eles guardam a mão aqui, né? Tá vendo? Assim, né? Ou eles trabalham com a mão aqui, ó. Fica assim. Quem já viu? A técnica. A técnica é importantíssima. Tem que saber trabalhar com as mãos. Aí fica aquele pregador cansado. Encostado no púlpito. Até para ficar em pé, às vezes cansa, né? Tem uma técnica. Às vezes você vê pessoas que estão com um pé na frente e outro atrás. Ele está cansado, mas ele está com esse aqui na frente apoiando para descansar esse aqui e depois ele usar o outro. É técnica. Para não ficar cansado. A pessoa cansa e já encosta no púlpito.
O pastor vai querer encostar na parede. Obreiro, irmão, na porta, encostar no vidro, vai quebrar o vidro. Amém? Amém, irmãos? É dicas importantes, tá? Que Deus venha abençoar os irmãos, tá? Ficou pergunta para trás, outra hora eu pergunto, viu? Ficou coisas aqui importantes, tá? Que Deus venha abençoar a igreja. Amanhã tem mais, Deus vai usar o pastor, tá? Outra hora, quando tiver outra oportunidade, nós fala mais, tá? Não deu falar muita coisa, que é muita coisa, irmão, esse estudo. Muita coisa, e o pastor vai fazer isso todo ano, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.